Eleições 2026, a gente sempre debate, né? Como é que tá o negócio da eleição nesse momento, né? Hoje é dia 26 de agosto, dia 4 de outubro a gente vai para as urnas. E hoje a gente está recebendo aqui professor Luiz Signates, professor universitário, proprietário do Instituto Signates de Pesquisas. Professor Luiz Signates, prazer em revê-lo mais uma vez. Prazer, é um prazer enorme estar entre vocês na Difusora mais uma vez. Vamos começar com a entrevista do candidato Ronaldo Caiado, do PSD, à presidência da República, entrevista que ele concedeu ontem ao Jornal Nacional. Que avaliação que o senhor faz? Negativa. O presidenciável Ronaldo Caiado, infelizmente, ele, a meu ver, não conseguiu se manter como um candidato a presidente com formulação de propostas específicas dentro da entrevista. Ele tergiversou a entrevista inteira e, infelizmente, a meu ver, essa é uma avaliação pessoal minha, avaliação em termos políticos, em termos de comunicação política, a meu ver, nesta entrevista específica, o Ronaldo Caiado, que com certeza é o mais experiente dos presidenciáveis depois de Lula, né? Ou juntamente com Lula, a experiência política dos dois é mais ou menos do mesmo tamanho, com a diferença de que o Ronaldo Caiado não foi presidente da República ainda, mas para um político de uma longevidade, de uma experiência e de uma inteligência como a do ex-governador Ronaldo Caiado, a entrevista de ontem foi bastante ruim. Ao invés dele se posicionar especificamente em relação aos temas que foi perguntado, ele tergiversou, ele preferiu não responder diretamente as questões e trabalhar abstrações dentro das respostas dele. Eu não achei que o desempenho dele tenha sido bom ou tenha contribuído positivamente para a candidatura dele, não. Como o senhor disse, ele é um político experiente, mas ele praticamente usou aquela velha tática de falar muito e não responder nada e praticamente fugir de todas as perguntas. Só que a gente se questiona porque ele não tem um número expressivo nas intenções de votos nas pesquisas. Ele configura apenas no segundo turno com número expressivo se for ele Lula, mas fora isso, ele não está ali, né, no número muito bom. Isso pode prejudicar essas próprias pesquisas no futuro para Ronaldo Caiado? Eu acredito que isso não deve alterar tanto assim a intenção de voto dele, que é a intenção de voto de Ronaldo Caiado é residual e ela está bastante concentrada aqui na nossa região, que é onde ele é bastante prestigiado pelo fato de ter sido governador e ter um governo, como a gente tem visto, largamente aprovado. Como candidato a presidente, ele enfrenta um nível de desconhecimento muito grande e essas entrevistas com a Globo, entrevistas com as grandes emissoras, são justamente os momentos que esses candidatos presidenciáveis que ainda não conseguiram efetuar a polarização que é normal acontecer nas eleições brasileiras e que leva, em geral, ao segundo turno. Nesses momentos é o momento de exposição nacional. É o momento em que a audiência da Globo, por exemplo, uma parte significativa dela, especialmente aquelas populações que não acompanham diretamente a política, que não estão como nós, ligados nos bastidores da política o tempo todo, vão escutar pela primeira vez um Ronaldo Caiado falar como candidato a presidente, vão escutar as propostas dele para o Brasil. E, infelizmente, a meu ver, ele não soube aproveitar isso ontem. Bom, hoje será a vez de Renan Santos, né? Aliás, o professor aqui ia até avaliar uma situação, né? O nível desses candidatos realmente é contestável, é fácil de fazer crítica, porque, por exemplo, eu gostar, aquela entrevista do Romeu Zema também foi horrorosa, né? Não respondeu, uma pessoa que foi colocada na parede, não soube sair na hora certa, não falou, criticou corrupção, mas esteve no governo dele, aí não vamos entrar em detalhes. Hoje o Renan Santos, que eu queria comentar com o senhor, ele no debate da Band foi uma pessoa muito agressiva, né? Eu não vou falar deselegante, que é pouco, né? Chamou gente de imbecil, chamou candidato de cadela. Gente, uma pessoa que quer administrar o Brasil com um linguajar desse, né? Olha, eu diria para você o seguinte, das candidaturas, as candidaturas no espectro de esquerda
sem dúvida nenhuma, Lula aglutinou completamente a dinâmica da política. Não há nenhum candidato de esquerda que entre nessa competição com possibilidades. No campo da direita, que é o campo da oposição ao presidente Lula, esse campo da direita vem sendo disputado por inúmeros candidatos. E eu diria para você, falta a esses candidatos uma estratégia certeira. Dos candidatos que possuem propriamente estratégia, nós temos o Flávio Bolsonaro, que aglutina as expectativas que são vinculadas ao pai dele, ou seja, uma candidatura praticamente familiar, né? É o nome Bolsonaro que está buscando voltar ao processo. E a candidatura Renan, a meu ver, é a única que mostra uma estratégia específica sendo aplicada. A meu ver, o Renan não pretende ser eleito. Ele está fazendo hoje o jogo que o Pablo Marçal fez na candidatura para prefeito de São Paulo, quando esse goiano, né, Pablo Marçal é goiano, como candidato a prefeito da cidade de São Paulo, nas eleições passadas, ele virou uma notícia nacional. Eu me lembro que aqui em Goiânia, por exemplo, as candidaturas não apareciam, as de Goiânia, mas todo mundo falando de Pablo Marçal, como se Pablo Marçal fosse um candidato de nível nacional. E ele era só o candidato a prefeito de São Paulo. Em princípio, só tinha sentido lá em São Paulo. E qual foi a estratégia do Pablo Marçal? A mesma que é usada nas redes sociais para fazer viralização, que é você tocar temas polêmicos e provocar uma polêmica muito grande. Você alcança um nível de visualização na internet muito grande, todo mundo passa a falar de você, você se torna conhecido. Essa é a estratégia de Renan. A meu ver, Renan não é ainda um candidato a presidente da República. Ele é alguém que está buscando alcançar uma visibilidade nacional para uma pretensão política futura. Mas se a gente olhar, isso é horrível, né, professor? É muito ruim, por quê? Porque esse é o ambiente de polarização, o ambiente de não discussão da internet. Os estudos universitários, científicos a respeito da internet no mundo inteiro hoje têm mostrado que essa rede mundial, que eu me lembro que na época do rádio, na época da televisão, na época da emergência do rádio, na primeira metade dos anos do século passado, um autor, o Bertolt Brecht, ao observar como é que o rádio estava se consolidando, quer dizer, esse rádio que só a gente fala no estúdio e que o ouvinte fica passivo, ele um dia falou assim, olha, quem dera um dia, se todas as pessoas pudessem, lá dos seus receptores, falarem também. A gente teria uma sociedade comunicacionalmente mais democrática, em que as pessoas poderiam dialogar entre si. Muito bem, a internet realizou isso. Cada aparelho celular, cada smartphone é um microfone de uma grande mídia. Mas ao invés das pessoas dialogarem e aprenderem umas com as outras, o que acontece na internet é muito mais tomadas de posição e alavancagem de conflitos absurdos. E isso a gente viu porque a política cada vez mais ela está acontecendo nas redes sociais, nas formas de polarização desde a eleição do Bolsonaro, em que a gente tem não mais adversários políticos, que é aquele conjunto de políticos que disputam as eleições, quando liga a câmera ou quando abre o microfone, eles se estapeiam verbalmente, mas nos intervalos chegam, conversam, se abraçam. Hoje em dia não, hoje em dia os adversários se tornaram inimigos. E isso dividiu famílias. O bolsonarista e o petista hoje, dentro da mesma família, têm extraordinária dificuldade para conversar. Então a gente perdeu muito da civilidade da política. A gente perdeu muito daquela coisa que é o fundamento. Para que serve a política, pessoal? Para que serve? Eu dou aula disso na universidade. Para que serve a política? A política é uma invenção grega que serve para a gente substituir a violência pela linguagem na resolução dos nossos conflitos. Se eu tenho uma diferença, um conflito com você, ao invés de eu duelar com você, de eu te matar, de você me matar, da gente se estapear, a gente dialoga, a gente negocia, a gente troca ideias, podendo chegar a acordos ou podendo disputar a maioria do eleitorado para a promoção de uma política qualquer. E aí eu governo hoje, você governa amanhã, e a alternância é o processo democrático. Então, ao invés de nós enxergarmos hoje a política como esse lugar da diversidade da sociedade aparecer,
a política se tornou um ringue de disputas fratricidas. E Pablo Marçal, Renan, essa extrema-direita agressiva, Pablo Marçal, Renan, Bolsonaro, essa direita agressiva, ela é um sintoma deste momento que eu espero que a gente ultrapasse algum dia. E a gente percebe, professor, que isso não fica somente na época das eleições. Muitos deputados, senadores, no próprio plenário, eles tomam esse tipo de atitude. Isso virou cultura política. Porque quando o eleitor começa a se comportar dessa forma, quando essa dinâmica de disputa sem diálogo das redes sociais se transfere para a política, o político profissional enxerga isso como uma tendência do eleitor dele. E ele adere para obter voto. E é por essa razão que nos parlamentos a gente enxerga essa mesma violência simbólica que a gente vê na sociedade, e aí há uma contaminação mútua. É preciso sim que mais dia menos dia a gente supere isso, porque não é possível a gente construir uma sociedade em que a gente tenha que guerrear o tempo todo uns com os outros. Professor, vamos trazer essa discussão para cá. Sexta-feira, depois de amanhã, começam os programas eleitorais no rádio e na televisão. Daniel Vilela é o que tem mais tempo, o PT tem o segundo melhor tempo, aí depois vem o Wilder Moraes e lá atrás, com 30 segundos, vem Marconi Perillo. É claro que tem as redes sociais, mas até que ponto esse tempo no rádio e na televisão podem interferir no voto? Antigamente interferia muito mais do que hoje, né? Hoje em dia, quer dizer, do ponto de vista das estratégias eleitorais, não existe nenhuma possibilidade de mídia em eleições muito reguladas, como são as eleições brasileiras, em que a comunicação é altamente regulada. As campanhas não podem deixar de prestar atenção em nenhuma das possibilidades de vantagem. Então eu diria que sim. As candidaturas que possuem mais tempo de televisão, elas têm mais vantagem, mas isso não é mais tão significativo quanto era no passado, quando a gente tinha só o rádio e a televisão como possibilidade de saber das coisas. A internet não tem essa mesma dinâmica. A internet é a dinâmica do algoritmo, e a dinâmica do algoritmo é a reafirmação das preferências da pessoa. As inteligências artificiais que promovem esses algoritmos, elas leem, por incrível que pareça, indivíduo por indivíduo, reconhecem o que ele prefere, e é um lance do comércio, e bombardeia ele com aquilo que elas identificam como sendo a preferência. Então, a nossa tendência é essa. O candidato, por exemplo, que é bolsonarista, que é aquele bolsonarista ferrenho, ele abre o smartphone dele e só vê propaganda do Bolsonaro. Aí quando, por exemplo, acontece a eleição, o Lula ganha, ele acha que foi fraude. Por quê? Porque no smartphone dele não tinha Lula. Ele fala, o mundo inteiro é Bolsonaro. Aquilo que ele enxerga para ele é a visão do mundo. E isso gera essa distorção de ideias. Então, o tempo de televisão hoje ele já não é mais tão significativo, mas ele é um espaço de disputa, sem dúvida nenhuma. E a questão do carreata, passeata, o tete-a-tete com o eleitor, fundamental para eles, né? Continua sendo importante. Eu acho que a gente não deve, um erro que um político ou que um marqueteiro não pode cometer é considerar que o eleitor tenha se transformado num número dentro da internet. Se a gente pretender que a vida se tornou completamente virtual, que a gente vive aquela coisa que antigamente chamava o Second Life, né, que a gente vive uma vida completamente virtual, o eleitor tem problemas de saúde, o eleitor tem problemas de transporte, o eleitor tem problemas com o trânsito, o eleitor tem problemas com a educação do filho, e esses problemas não são virtuais, esses problemas são reais e eles precisam ser efetivados realmente. Então, aquele político que consegue abraçar pessoalmente o eleitor, aquele político que consegue visitar a feira livre, que consegue bater na porta da casa do eleitor, ele ganha com isso um rendimento muito maior do que simplesmente fazer a propaganda na internet. As mídias todas vão ser usadas como têm sido usadas. Algumas até com uma certa ausência de escrúpulo, mas o contato corpo a corpo é ainda significativo e sempre será. Eu não acredito que a gente vá algum dia botar um capacete virtual e ficar dia e noite com ele sem fazer contato com as pessoas. Ainda transam, as pessoas ainda se abraçam, as pessoas ainda participam de festas, bebem juntas no boteco. A gente não pode se iludir e pensar que o virtual é fora
da realidade, não. Faz parte da realidade, é relevante, mas o eleitor, como dizia o Íris, ele ainda tem que gastar sola de sapato para fazer campanha. Tá aí, gente, nós conversamos com o professor universitário, proprietário do Instituto Signates de Pesquisas, professor Luiz Signates. Obrigado mais uma vez pela entrevista, professor. Um abraço. Eu é que agradeço e fico à disposição da difusora sempre que vocês julgarem que eu possa ser útil para vocês e para o ouvinte. Fazer um convite para você também ainda sobre